O tema da live de hoje vai ser imposto de renda, tá? Eu acredito que a maioria de vocês vão estar assistindo essa aula gravada, não tem problema, tá? Mas eu vou responder dúvidas somente quem enviar ao vivo aqui comigo, porque eu sei que é um tema que gera muita dúvida, sabe? E não é à toa, né, que existe contadores, os contadores, eles estudam mais de 4 anos, tem que passar por uma prova difícil, então é um tema difícil. Eu gostaria primeiramente que vocês entendessem isso, sabe? É um tema muito complicado, tá? Mas na aula de hoje eu vou tentar simplificar um pouco, te dar o conhecimento base para você que quer fazer a declaração de imposto de renda por conta, ou para você que quer entender um pouco melhor, ou para você que não precisa fazer a declaração de imposto, mas vai fazer o NEMAT-TOC agora final do ano e quer entender um pouquinho mais, tá? Então isso aqui é para simplificar um pouco o que é complicado. E é normal ser complicado, sabe? E é normal não entender nada também. Tá bom? Eu sempre esqueço de pedir o like. Eu sempre esqueço de pedir o like, então ó, já aperta no botão. Todos são obrigados, tá? Essa é uma remuneração que vocês vão estar dando para mim para a aula de hoje. Apertando o like, né? Já vai ajudar bastante, tá? Aqui tá escrito aula 7, porque é uma sequência de aulas. Eu tô fazendo meio barabará aqui no YouTube, tá? Pra quem é da comunidade de Xuxincha Financeiro, depois essas aulas, elas vão ficar em formato mais bonito, né? Em sequência das ordens das aulas, tá? Mas como o tema de hoje é imposto de renda, eu já vou pular pra aula 7, que é a aula de imposto de renda. Primeiramente, quais tipos de impostos existem aqui no Japão? Existem diversos tipos de impostos, né? Mas o que a gente tem mais contato direto é o imposto de renda, o imposto residencial, imposto sobre consumo. Então, eu vou explicar para vocês esse tipo de categoria de impostos primeiro, para daí sim vocês entenderem, né? Por que tem que fazer a declaração? Como que as declarações são conectadas? Isso daqui é muito importante também. Primeiro, tem o ponto de vista de quem está cobrando aquele imposto, né? Então, tem os impostos que são cobrados pelo país e tem os impostos que são taxados pela cidade, certo? Então, quando vem aquele boleto de imposto, por exemplo, imposto residencial, ele vem no nome da cidade que você mora, ou melhor, a cidade é do dia 1º de janeiro, né? Então, ele vem ali o nome da cidade. Já o imposto de renda é um imposto taxado pelo país. Ele é um kokuze. Eu até trouxe algumas palavrinhas-chave aqui para quem quiser fazer depois a prova do Financial Planning, que é importante, tá? Vocês viram que aqui, ó, a gente já trouxe 2 locais diferentes que cobram impostos. Daí, além disso, tem um ponto de vista nosso também. Como assim, Clarice? Tem aquele imposto que a gente paga direto. Então, o imposto de renda é o imposto que a gente paga direto, né? Você tem que pagar, então lá por março, por exemplo, se você é autônomo, né? Lá por março, mais ou menos, você paga o seu Shotokuze. Se você é assalariado, você já paga de pouquinho em pouquinho durante o ano o Shotokuze, que é o imposto de renda, para o seu contratante. Então, ele já é descontado direto do salário. Agora, tem impostos que são chamados de impostos indiretos. Um grande exemplo que eu posso dar aqui é o imposto sobre consumo. O imposto sobre consumo, você paga ali quando você compra algum produto, né? Mas não é que você está pagando diretamente para a Receita, entenderam? Então, quem paga então para a Receita, Clarice? É quem arrecadou aquele imposto sobre consumo. Então, assim, é um imposto que você paga indiretamente para a Receita, ou seja, para o governo. Então, tem esses tipos de impostos que eu queria que você entendesse que existe. Então, como tem tipos de impostos, né, de pontos de vista diferentes, a forma que você vai pagar também são diferentes. Uma é aqui, ó, eu trouxe aqui o Shinkoku no Zehoshiki. Os contribuintes calculam e registram eles mesmos os valores dos impostos, que é o caso do imposto de renda. Por isso que a gente tem que fazer o imposto de renda. É meio contraditório, né? A Receita, ela quer receber o imposto de renda, mas ela não calcula por você. E se você não pagar, você ainda é multado, sabe? Eu tô dando risada, mas é de nervoso mesmo. Mas é assim que funciona o imposto de renda. Então, você precisa calcular você mesmo registrar e pagar. Mas quem é assalariado, isso aqui eu vou entrar daqui um pouquinho com mais detalhes, mas quem é assalariado, quem
o responsável a fazer isso sobre o imposto de renda é o seu contratante. Por isso que agora, final do ano, tem o NEMAT-TOC. Daqui a pouco eu vou entrar com mais detalhes aqui, tá? E tem um outro tipo de cálculo, que é esse FKKZ-ROSC, que é o contribuinte, ele calcula, ele declara, mas o contribuinte calcula o valor do imposto e notifica o contribuinte. Então, aqui temos o imposto residencial. E como assim, Clarice? É um pouco confuso, mas é praticamente o seguinte. Você calcula o imposto, né? Você calcula, declara esse imposto, só que daí essa notificação vem depois, que é o caso do imposto residencial. Quem é autônomo entende melhor sobre isso, porque realmente chega um boleto em casa. Agora, quem é assalariado, ele começa a descontar lá por junho, mais ou menos, isso que você declarou referente ao ano passado. Então, por exemplo, se você pegar o Olerite seu agora, vai ter ali imposto de renda e vai ter também imposto residencial, que é o de MINZ. Esse imposto residencial que você pagou mês 10, se você recebeu o Olerite do mês 10 já, esse imposto residencial que você pagou no mês 10 é referente ao ano passado. O salário, perdão, é referente à declaração feita do ano passado. Já o imposto de renda, ele é arrecadado antecipadamente para quem é assalariado, né? Então, esse imposto de renda que você está pagando adiantado. É o que, na verdade, você vai declarar ainda. Por isso que agora, final do ano, a gente tem que fazer o NEMAT-TOC e é taxado, tá? Deixa eu acelerar um pouco. Eu vou falar bem breve aqui. E dentro desses impostos, tem dois tipos de cálculo. Um é em base da renda, daquele tanto, né, que foi contribuído, e o outro, ele é taxado um valor fixo, que é o caso do imposto sobre consumo. Ele é 10% para qualquer coisa. Tem coisas que são 8%, mas é 10% para qualquer coisa que você for consumir. Já o imposto de renda e o imposto residencial, ele vai variar de acordo com o seu shotoku, de acordo com a sua renda, que é o que a gente vai falar em principal na aula de hoje. Então, o imposto de renda é o valor da renda de um indivíduo em um ano, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, menos as despesas necessárias para ter aquela renda. E tem algumas coisas que são isentas de imposto de renda, que é o subsídio de deslocamento, caso você receba, né, de gasolina, por exemplo, até 150 mil por mês. Benefícios de seguro social também são isentos de imposto de renda. E pagamento do seguro devido a lesões e físicas também são isentos de imposto de renda. Então, é uma pergunta que eu recebo bastante. Clarice, estou recebendo a licença de maternidade. Eu preciso fazer a declaração de imposto de renda? Então, essa renda que você teve da licença de maternidade, ela é isenta de imposto, porque ela é um benefício do seguro social, do Shakai Hoken. Mas, Shakai Hoken, perdão, não só o Shakai Hoken, né, o Koyo Hoken também. Mas, se você tiver outras rendas, ou se você tiver alguma coisa que não é possível fazer no NEMAT-TOC, aí sim você precisa fazer a declaração, né? E também, eu não sei como são todas as empresas, tá? Mas pelo menos onde eu trabalhei, né? E na época que eu estava de licença pela gravidez, por ter tido a Lara, eles fizeram o NEMAT-TOC para mim. Quer dizer, eu preenchi os papéis, né? Eu preenchi os papéis do NEMAT-TOC e enviei para eles. Então, eles fizeram o NEMAT-TOC. Eu não sei se é todo local que faz, né? Se por acaso não fizerem, você precisa fazer a declaração de imposto, que é o Kakute Shinkoku. Inclusive, era uma outra coisa que eu queria avisar vocês. Começo do ano que vem, logo quando chegar na época de declaração de imposto, ao invés de... Porque normalmente todos os anos eu estava fazendo uma aula, né, sobre como fazer a declaração, essas coisas, mas acabou que... Isso é uma coisa boa, tá? Não é uma coisa ruim, mas agora, né, com a quantidade de pessoas, ficou muito difícil de eu fazer essas aulas. Porque antigamente era um grupo pequeno, sabe? De 25 pessoas, né? Só que daí ano passado eu já tinha 100 pessoas. E esse ano, como eu posso ter uma previsão que venham mais pessoas querendo fazer essa aula de declaração, saiu um pouco do controle, sabe? Por quê? Porque vocês vão ver que a declaração de imposto ela é uma coisa muito individual. Cada um tem seus dependentes, né? Uns têm
tem cônjuge, outros não tem, um tem filhos, outros não tem, um tem pais, outros não tem. Então, assim, e uns são autônomos, outros não são. Então, acaba que a declaração de imposto de renda não tem como eu fazer uma aula para todo mundo mais, sabe? Quando era um grupo pequeno, ainda dava para fazer. Mas agora que já o grupo já é grande, a gente pode prever um grupo maior, não tem como fazer. Eu também não consigo distribuir em grupos, porque daí eu deveria fazer várias aulas, isso daqui também já saiu do meu controle, eu não consigo mais, né? Meu foco, eu sempre falo para vocês, meu foco é na comunidade Xuxincha Financeiro. Inclusive, eu não sou contadora, né? Isso não é da minha área, na verdade, sabe? Então, mas eu quero atender todos vocês. Então, é uma dor que eu tinha também. Eu quero atender todos vocês, eu não quero deixar vocês na mão. E eu sei que só essas aulas também, às vezes, não é o suficiente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai disponibilizar para vocês um material onde vai ter passo a passos, né? Na verdade, ele é um material traduzido do que já tem na receita, sabe? E aqui na descrição do vídeo, inclusive quem tá pelo Instagram, depois vem pro YouTube caso você tenha interesse. Aqui na descrição desse vídeo tem um formulário onde, se você tem interesse nesse material, vai ser um e-book, né? Se você tem interesse no e-book, eu gostaria que você já deixasse a sua inscrição lá, né? Daí ali tem uma enquete, assim, só pra gente saber se você é autônomo ou não e se você tá interessado nesse material gratuito ou não. Porque isso dá trabalho, gente. Fazer conteúdo, né? Fazer essas aulas que eu dou aqui, né, no YouTube também, tudo isso, ele dá trabalho, né? Ainda mais se for uma tradução, daí tem que ter profissionais que entendem ambas as línguas. Então, eu gostaria de compreender primeiro se vocês estão interessados nesse material gratuito ou não, tá? Então, se você já colocar ali na enquete que você não está interessado, né, talvez a gente não envie nenhuma notificação para vocês também, tá? Então, enviem já para vocês ficarem ali já para serem notificados, né, como topo da linha, e para eu também entender como que é você. Se você é autônomo, se você é assalariado, se você é assalariado de 2 locais, porque tudo isso, por isso que eu falo para vocês que é um assunto complicado. Tudo isso envolve da forma que você vai fazer a declaração. Então, se você é só autônomo, a sua forma de fazer a declaração é de uma forma. Se você é assalariado, a forma de você fazer a declaração é de outra forma, porque daí você já fez o NEMAT-TOC. Mas, se você for assalariado de 2 locais, na maioria das vezes, ambos os locais não vai fazer o NEMAT-TOC para você, então você precisa fazer o Kakutei Shinkoku. Então, tem várias coisinhas assim, né, que são realmente individuais, que isso vai mudar tudo, a forma da apresentação desse e-book também, tá? Então, eu aguardo todos vocês na lista aqui. E se tiver muita pessoa, e outra coisa, tá? E se tiver muita pessoa, então, como eu falei para vocês, a gente tem um custo para fazer esse e-book, né? Porque daí eu sozinho não consigo fazer, tá? Eu não tenho tempo para isso, então eu vou contratar pessoas para fazer esse e-book aqui para vocês, né? Então, isso custa dinheiro, isso custa tempo de outras pessoas também, mas se tiver bastante gente aqui na lista, a gente pode pedir patrocinadores. Então, para vocês, às vezes pode sair de graça, tá? Então, só deixa aqui para mim, né? Mesmo você que não tem interesse, se for pago, deixa aqui, né? Coloca, tem uma enquetezinha, que, por exemplo, eu tenho interesse somente se for gratuito. Deixa na enquetezinha aí, porque daí se a gente conseguir, né? Se tiver uma quantidade de pessoas e se a gente conseguir patrocinadores, aí sim a gente vai conseguir entregar esse material gratuito, ok? Inclusive, quem quiser ser o patrocinador também, você que trabalha em algum escritório de contabilidade do Japão, ou se você é assessor, ou você que é tradutor, por exemplo, quiser ser patrocinador para deixar ali o seu anúncio, também entre em contato com a gente, tá?